O foco são as últimas alterações na ABNT, especificamente nas referências. O que mudou? Como que eu tenho que referenciar os meus trabalhos acadêmicos, TCCs, dissertações, teses, para as revistas. E essas alterações, elas são muito comuns, né? São regras que precisam ser atualizadas e elas são alteradas por uma série de motivos. As regras são ultrapassadas por conta, por exemplo, do uso de computadores, de editores de texto. Uma outra situação também são conflitos nas normas. Né? A ABNT, apesar de muita gente achar que ela vem para complicar, ela vem para facilitar a nossa vida e a gente precisa de regras. Né? Então, quando essas regras causam mais problemas do que soluções, elas são atualizadas. E também vocês já devem ter percebido, porque muita gente me pergunta no direct, como citar as redes sociais. YouTube, Twitter, WhatsApp, mensagens de WhatsApp. Essa nova atualização veio com essas questões, tá bom? E aí o foco, como eu disse, o foco são as referências, mas eu acredito que vai sobrar um tempinho para a gente falar sobre citações, sobre o uso de APUD, itálico, negrito. Vocês fiquem à vontade para me perguntar. Para poder conversar sobre o assunto, eu vou chamar a Flávia Mastro Girolamo, bibliotecária da Universidade Cândido Mendes, onde eu também atuo. Ela é formada em biblioteconomia e ciência da informação pela UFSCar, pela Universidade Federal de São Carlos, e especialista em gestão de bibliotecas. Vamos lá. Ela já fez o convite. É um excelente curso. Eu aprendi, ela entrando aí. Eu acabei aprendendo as regras porque eu sou revisora de texto, mas quem pode falar sobre essas regras com mais autoridade é uma bibliotecária. Oi, Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda ao Além da Revisão. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem, graças a Deus. Que bom, muito obrigada por ter aceito o convite, por participar com a gente e conseguir tirar as dúvidas dos seguidores, dos alunos. Eu recebi mensagens, Flávia, de professores que estão finalizando esse curso com os alunos e falaram assim: Karina, essa live vai ser ótima porque eles têm muitas dúvidas em relação às referências e realmente o professor orientador às vezes não dá conta do conteúdo, da revisão do texto e das referências, tá bom? Eu que agradeço primeiramente o convite e vai ser muito bom porque é um assunto que surge algumas dúvidas, principalmente na fase final de TCC, dissertação, tese. E mesmo para artigo, né, na fase de publicação. Ótimo. Então, em relação às alterações, às mudanças da ABNT 2018, fala um pouco para a gente sobre o itálico em termos como in, et al. Ele não era usado em itálico, nem o in, nem o et al. E passou a ser, então. Uma coisa que acontece muito, que a gente não pode esquecer, o que o et al, ele tem um pontinho no final, depois do L. Isso causa muita confusão. É o ponto final, é do et al, então é do et al. Então, et al a gente usa quando tem mais de 4 autores, e a gente pode citar só um, e colocar o et al em itálico a partir de 2018, né, da BNT de 2018, 6023. E o in, em capítulo de livro, quando a gente faz referência, a gente cita o capítulo do livro, a gente referencia o capítulo, então a gente passa a usar o in itálico e também para eventos. Sim, ótimo. E tem algumas pessoas falando que está travando. Vocês podem sair da live e entrar de novo. Veja se assim melhora, porque para algumas pessoas não estão travando, então não deve ser aqui a minha internet. Por favor, gente. Ótimo. E tem a questão também do SL, né? Sem localização.
Então, o sem localização a gente pode usar ele é usado tanto para livro, para periódico. É, a maioria, eu trabalho hoje com dissertações e tese, então eles usam muito artigo. Então, realmente, alguns artigos, alguns periódicos, principalmente internacional, não está claro esse SL, o local, e a gente acaba usando o SL. Então, Uhum. é muito importante. O que a gente tem que reforçar é que, por exemplo, eu tenho 10 referências de. Agora travou para mim também. Para mim tá legal, mas para você realmente travou. Isso. Então, eu sempre oriento para os meus alunos? De qualquer forma, desculpem, né? Tá travando. Eu vou fazer uma publicação amanhã sobre o assunto. Tentem aí e tentem participar. Qualquer coisa eu saio também, entro de novo. Em relação a localização, é importante que você faça. Algumas pessoas deixam as referências para o final. Aí pesquisam 4 meses, às vezes um ano, e aí vão formatar as referências, né? A minha sugestão, e acredito que da Flávia também, é que vocês façam as referências desde o início e já verifiquem essa localização, no caso de periódicos, para vocês depois não terem que ficar procurando. Às vezes o artigo não está mais disponível no mesmo link. Isso causa uma série de problemas, tá? É, Vamos lá. realmente, é, realmente é isso mesmo, gente. Se der tempo lá no final, a gente fala um pouquinho sobre os gerenciadores de referência, porque ele ajuda vocês, já deixa tudo formatado. E outra questão também são os anais. Quais foram as alterações em relação às referências de anais? Então, quando a gente faz a referência do ANAI, geralmente tem duas formas. Quando a gente faz do evento no todo ou da parte do evento, que é um artigo. 90% é usado o artigo que foi publicado no evento. Então, quando é anais, resumos, a gente tem que colocar entre parênteses e negrito e colocar os 3 pontinhos. Entre parênteses, não, desculpa. Entre colchetes, os 3 pontinhos. Uhum. E os 3 pontinhos não estão em negrito, não, só a palavra anais. Só a palavra anais. Antes dos 3 pontinhos não tinha o colchete. Isso. Então, gente, por exemplo, para referenciar os anais, algum artigo que você tenha lido em anais de eventos, além do negrito em anais, vocês vão colocar o itálico em in, né? Porque você referencia com o nome dos autores, o título do trabalho que você leu, que está dentro dos anais de algum congresso, de algum evento, tá? Eu acho que uma informação importante, Karine, que quando a gente vai fazer o nome, Congresso de Iniciação Científica da UENF, por exemplo, é em caixa alta, né? O título do evento é em caixa alta. Ah, sim, verdade. Isso é Excelente. muito comum, é uma dúvida muito comum entre os alunos. Ótimo, Flávia. A Elu está perguntando aqui quando ela baixa o artigo em um site, eu faço a referência do artigo ou do meio eletrônico? Não Aí ela vai entendi. colocar pelo que eu entendi, até ela pode Do corrigir. artigo em meio eletrônico, né? Então a gente vai fazer a referência normal, depois a gente vai colocar disponível em. Importante, um assunto. Não usa mais o sinal de maior e menor entre o endereço. Caiu, né? Isso. Coloca o endereço, ponto, espaço, acesso em. 2 pontos. 2 pontos e a data. Lembrando que a A gente tem que data. usar a data do acesso, né? Por exemplo, 10 de outubro de 2019. Isso. E aí, esse outubro, ele é abreviado ou pode escrever outubro? Então, a ABNT já traz abreviado, né? Para artigos, a maioria das revistas já pede abreviado. No final da própria ABNT, ela traz uma página com todos os meses
portugueses abreviados, tanto em inglês, em espanhol, em francês. Uhum, isso. Eu te perguntei porque chega muito para mim escrito 12 de outubro de 2019, por exemplo. E aí eu preciso abreviar. A Ellen tem uma dúvida. Muitas faculdades e universidades costumam fazer uma espécie de caderninho de normas, mas depois dessas últimas alterações, muitas instituições ainda não atualizaram seus cadernos. É um problema, né? Porque aí o aluno fica com dúvida. E aí, eu coloco de acordo com o que está no site da minha instituição ou eu atualizo de acordo com as últimas alterações da ABNT? Qual que é a sua sugestão, Flávia? A minha sugestão é que isso seja alinhado, né, com os responsáveis, né, com o orientador, ou mesmo com a bibliotecária, né, que é um trabalho em conjunto. Mas o ideal é, realmente tem aquele tempo, né, tem um prazo até sair a norma, até a gente como bibliotecário estudar e atualizar. Mas depois a gente tem que usar a última, né, porque fica bem mais, sempre como você disse no início, as normas vêm para nos ajudar, vêm para facilitar. Por exemplo, o uso do sinal maior e menor não tinha lógica, né? É verdade, concordo. Em relação... Ah, para quem quiser as últimas atualizações, os arquivos, eu disponibilizei lá no canal do Telegram, além da revisão. Quem quiser também pode me pedir pelo direct, coloca o seu e-mail que eu envio para vocês, ok? Para vocês terem acesso ao material completo, né? Karine, uma informação importante é que muitas instituições têm as suas normas próprias. Algumas instituições têm a BNT como base, mas não é 100%. Então, é isso que é importante também, saber realmente se não foi atualizado ou é uma informação particular, individual daquela instituição. Isso, perfeito. Ótima observação. E às vezes, nas bancas, né, enquanto orientadora, professora, tem 4 professores que se formaram em 4 instituições distintas. Então, se não tem uma norma da instituição, do departamento, do programa, acaba a gente gastando alguns minutos da banca, que era para estar falando do conteúdo, para ficar discutindo se tem negrito, se tem itálico. Então, cabe ao coordenador do curso, a bibliotecário responsável, indicar no site do programa quais são essas normas. E não tendo você entrar em contato com o seu orientador, porque lá na hora da defesa é ele quem vai te defender, né? Caso a banca diga que o seu texto não está atualizado. Cabe ao orientador falar, não, a gente aqui ainda não atualizou. Ou as nossas normas, elas seguem parte da ABNT, mas nesse caso aqui não segue a ABNT. Em relação à pessoa jurídica também, como autor, como que ficou agora? Então, né, sempre assim, pode usar, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você pode usar o IBGE ou usar por extenso. Antes, eles não indicavam tanto usar a sigla, né, IBGE, mas pode usar normalmente. E aí, o que a gente orienta, né, é o seguinte, que use o que está de destaque no material, que está destacado no site, está destacado na revista que você lê. Então, está IBGE, realmente já usa IBGE, que é o caso do título e do subtítulo de alguns materiais. Então, tem que está tudo junto, né? A história de Campos dos Goytacazes, aí muitas vezes está a história tudo junto, mas a história está destacada e Campos dos Goytacazes não. Então, o Campos dos Goytacazes é um subtítulo. Isso surge muita dúvida para os alunos. Uhum, Perfeito. De título, subtítulo. Sim. A Ellen está perguntando o que deve ser seguido, a regra nova da ABNT ou o caderno da instituição? Né? Como eu disse, você sempre procurar o coordenador do seu curso, porque ele está atualizado em relação a isso. Quando o seu professor fala, segue a ABNT, você vai nas atualizações da ABNT, das novas, da atualização de 2018. Agora, quando ele fala, segue o manual da instituição,
você precisa seguir esse manual, não tem para onde fugir, mesmo se ele não estiver atualizado. Tem que colocar em disponível em, sim, de acordo com a ABNT. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Dicas de programas e sites que ajudam na organização das referências. A gente deixa para o final. A gente vai falar sobre isso ainda, tá bom? Continuando aqui, o que mudou nas regras da ABNT? Quando houver mais 4 autores ou mais, né, como que faz? A gente coloca todos os autores, tem essa opção de colocar todos ou colocar só o primeiro sobrenome, né? O sobrenome do primeiro autor e o restante é Tial? Sim, foi uma mudança que teve que, na minha opinião, é muito importante, porque principalmente quando a gente usa outros tipos de diferença, como APA, Vancouver, permite que coloque todos os autores. Então, principalmente trabalho de internacionais, todos os autores. Então, tem 20 autores no artigo, eles referenciam 20 autores. Hoje a BNT já, né, nessa última atualização, ela já permite que faça isso, mas no caso de 4 ou mais autores, ela permite que use o et al. Então, o primeiro autor mais o et al. Então, isso fica a critério do aluno em consenso com o seu orientador. É muito importante, está muito alinhado orientador e aluno. E uma informação importante é padrão. Se eu for usar todos, eu vou usar todas as minhas publicações que tem mais de 4 autores, eu vou usar todos os autores. Se eu for usar o et al, eu vou usar o et al para todos. Porque é o que acontece no meu dia a dia, na minha rotina, eu vejo muito isso. Que um usa o et al, outro não usa. Então é importante a gente ter um padrão. E quando você está falando de padrão, eu me lembrei aqui que alguns pesquisadores, alguns autores também não padronizam a questão do nome do autor por extenso. Né? Tem que padronizar. Ou coloca todos os nomes por extensos dos autores, ou você coloca o sobrenome por extenso e o primeiro nome e nome do meio abreviado. Isso é muito comum, né? No meu dia a dia, mexendo com tese, dissertações, a gente vê isso, né? E isso é importante para artigo científico, porque realmente um aluno que já está numa dissertação, numa tese, ele vai publicar. E a revista, nas suas normas, ela exige esse tipo de padrão. Inclusive, eu vou até publicar sobre isso. Os editores, eles não encaminham o seu texto para os pareceristas se ele não estiver, né, se não for uma pesquisa inovadora, se não tiver resultados inéditos e também se não estiver de acordo com a língua portuguesa e com a formatação da ABNT ou de Vancouver, APA. Esse é um cuidado que você precisa ter, porque algumas pessoas, né, acham que sabem, que tem o domínio, mas às vezes a gente até tem, só que a gente não enxerga, porque é um texto nosso, a gente já leu tantas vezes, já revisou tantas vezes, pode ser que tenha deixado deixado alguma regra passar, né? O sexto ponto que mudou, então a gente já falou sobre o uso de grifo itálico para os termos in e et al, sobre os anais de eventos, que agora os anais vêm em negrito, seguido de reticências entre colchetes. Também falamos que caiu o uso de sinal de menor e maior entre o link disponível em. A questão do uso de et al, quando você cita uma obra com 4 ou mais autores. E a última, que tem a ver até com a pergunta da Ellen, já vou passar para a sua pergunta, Ellen, que tem a ver com as questões novas, com as questões atuais. Como que a gente cita? CD, DVD, pendrive, e-book, Blu-ray, Kindle. Então, hoje, a BNT, ela traz todo o exemplo que ela traz um livro papel e traz um livro na forma física e um livro na forma digital. Então, todos têm. Então, se a gente está fazendo a referência de um e-book, eu vou colocar, na norma, lá no final da referência, eu vou colocar e-book. Se é um CD, eu vou fazer um CD. Eu acho tão interessante que a BNT ela trouxe até referência de podcast. Uhum. Exemplo. Então, assim, é muito interessante.
A BNT, assim, eu sempre gostei dessa área, desde anos atrás, lá na minha formação. A BNT ela não é difícil, só precisa ter um tempinho e entender ela, porque um exemplo ele traz tudo completo. E É hoje, lá no verdade. final, a gente vai falar, tem muito gerenciador que facilita a nossa vida. Sim, vamos adiantar então. Quais gerenciadores você indica, sugere? Qual que você usa? Então, a Flávia, assim, eu gosto, assim, lógico, tem vários. Eu gosto muito de Zotero. O Zotero, ele consegue gerenciar seu TCC, seu artigo, sua tese num todo. Então, ele já é. Você consegue montando o texto lá. Um dos problemas dos. Desde a primeira citação que você usa, você insere o texto lá, é uma biblioteca digital, né? Um dos problemas do Zotero, ele traz a BNT, só que a BNT não vem igualzinha a nossa, não está atualizada. Nos Tem que artigos, atualizar. ele aparece, mesmo se o trabalho tem local, ele aparece com sem local. Tem dissertação que eu pego viro para um sem o Zotero, né? Ele é um ótimo gerenciador, só que a gente tem que tomar cuidado. Agora, mais ou menos um mês atrás, eu fiz um webinar com Planeta Zotero, o responsável. Ele fez achei muito interessante. Ele fez uma atualização no Zotero, está disponível lá para download, depois a Karine coloca no documento que ela vai fazer. E ele fez essa adaptação para a BNT 2018 já. Ah, que Esse eu bom, tá não vendo? conheço, não, assim, não ainda instalei, mas eu quero instalar porque aí ele fez uma adaptação, achei fantástico, muito Realmente, legal. adianta muito a vida, porque depois você não fica procurando a referência, detalhes da referência. Mas realmente, em relação, os meus alunos do mestrado profissional utilizam, e dá para ver, você usou o Zotero. Tem algumas questões, como letra maiúscula, letra minúscula, espaço, itálico, que é preciso de revisão. Tá? Então, ele te ajuda para você fazer o grosso ali, né? Ter aquelas informações, é muito importante, mas depois você precisa de alguém, ou você, né, ler a BNT para fazer a revisão das referências. Porque tem Vou banca citar um exemplo. também, dependendo da banca, eles pegam muito no pé em relação a isso, justamente pelo que a Flávia falou. Depois você vai publicar com esses erros? Não pode. Eu vou usar um exemplo até que aconteceu aqui na minha casa. Meu marido fez a dissertação dele no Zotero. Chegou num ponto que aí eu tive que entrar. Eu falei assim, você não usou Zotero? Aí eu tive que entrar porque nós tivemos que corrigir a BNT. Porque a hora que ele foi apresentar, tinha que estar na BNT. Então, aí, para ele foi mais fácil, né? Porque teve alguém que fez. É. Então, Então tem aí, o Zotero, tem o Medley também. Você Medley é o indica? mesmo estilo do Zotero. Tem o Mori é da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou apaixonada pelo Mori. Eu acho fantástico, ele é para referência, ele só faz a gestão das referências, ele não te referencia o texto no todo, né? O Mendeley e o Zotero já tem isso. Só que ele te dá tudo inteirinho. A única coisa é que ele não foi atualizado ainda com 2018. Isso Ele é não está importante atualizado. saber, tá vendo? Até a última Mas vez que eu verifiquei, os alunos gostam muito, todos os alunos que eu indico gostam. Então, você está em dúvida, principalmente referência de legislação. Evento também é principalmente. difícil fazer. Então, você vai lá, você digita os dados, você dá finalizar, ele te dá a referência. Então, isso é fantástico. Pensa para um aluno de início de graduação que ainda não conhece esse mundo, talvez não teve nem a matéria de metodologia científica, é fantástico. Isso. É muita informação, né? Eu Muito. lembro que algumas pessoas falam assim, Karine, é mais difícil o mestrado ou o doutorado? No TCC já tem muita informação porque você precisa ter leitura de artigos científicos, conhecer a linguagem científica, tem a ABNT, no meu caso eu fiz transcrição de entrevista, então é muita novidade. No mestrado, você conhece né, eu tive a oportunidade de conhecer esses gerenciadores também, e outras plataformas, plataforma Sucupira, plataforma Brasil. Então, tudo isso faz com que você cresça muito enquanto pesquisadora, adquira maturidade científica e possa
fazer um trabalho, né? Não precisa depender de tantas pessoas para poder te ajudar no decorrer aí nessa fase, nesse processo. Tem A alguns Ellen perguntou. mestrados. Desculpa, pode continuar, Karine. Não, a Ellen perguntou especificamente sobre a paginação. A paginação no Kindle é diferente da paginação de um livro impresso, de um texto que você consegue baixar na internet, né? O Kindle, como que é feita essa paginação? Se você leu no Kindle, você cita a página do Kindle. Sim, porque o que acontece, algumas revistas não pedem exclusividade em artigo, mas a maioria pede. O que acontece hoje eu estava corrigindo um trabalho, ele tinha sido publicado numa revista e tinha sido publicado no Anais de Congresso. Entendi. E aí, onde que foi que o aluno leu? Uhum. Ou mesmo, porque se eu for referenciar ele no evento, ele é diferente do artigo da revista. E aí a gente realmente tem que devolver, aí é um trabalho conjunto do bibliotecário com o aluno, de onde que você fez, qual referência que você usou. Porque Flávia, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode alterar o trabalho do aluno. Então a gente tem que ter sempre esse trabalho de parceria. Então você vai referenciar a paginação do trabalho que você usou. Isso. E no final da referência coloca Kindle. Igual coloca e-book. Sim. Sim. O Rafael, ele está perguntando, eu não sei se você viu, circulou no Facebook uma regra para formatação para citação referência de WhatsApp. Você chegou a ver? Não vi. Tá certo, sim, Rafael. Eu conferi na época, eu até coloquei nos meus destaques e amanhã eu vou compartilhar com vocês essas e outras regras, tá bom? Mas realmente a BNT traz um link de WhatsApp, gente. A BNT, a anterior, ela tinha pouquíssima página. Eu acho, tá aqui, ó. A gente tinha nela 23 páginas. Uma dúvida do Rafa, do Ciência e Dragões, ele fica na dúvida quando citar, por exemplo, um site ou um artigo que não tem página. Como que faz? Pode colocar online? Pode. A gente tem na BNT, traz um modelo especial para material online, né? Então, se realmente não tem página, a gente não vai colocar. A gente tem que tomar muito cuidado de não inventar informação, né? Porque, às vezes a gente quer fazer tudo tão certinho. Então, um modelo, por exemplo, de um material da internet, ele é muito básico. Vai ser o autor, o título e o ano de publicação. Disponível, o site e o acesso. Então, se não tem página, não tem problema. Ah, ótimo. Então, não precisa colocar o online. Eu já participei de algumas bancas que os professores falaram, já teve caso de pedir para colocar interrogação, porque para quem está lendo, a pessoa tem que conferir na referência se aquele documento está online ou se o aluno esqueceu de colocar a página. Geralmente ele marca e fala assim, você não colocou a página. Então, para poder não ter essa questão de achar que o autor esqueceu de colocar a página, ele quer colocar alguma coisa. Então, vai colocar o quê? Online? Vai colocar uma interrogação para dizer que não tem a página? Não. A interrogação ela é permitida em alguns momentos na BNT, por exemplo, em data. Se você não sabe a data exata, ela permite você colocar uma interrogação, mas você vai colocar 1990. Eu vou pôr o 9 e uma interrogação. Posso até conferir como que é, realmente não me lembro de cabeça, mas permite isso sim, para a data. Ótimo. Para a paginação, não. Uhum, ótimo. A Tainá está perguntando, para referenciar as teses, o que fica em negrito agora? É o título da tese? A tese é o título, né? Tese é o título. Lembrando que não o subtítulo, né? Só o título. Só o título. Subtítulo não. Só o que tem até os 2 pontos, tá? Verdade. Chega muito trabalho assim. E outra coisa, agora é permitido uma complementação você pode colocar o nome do orientador da tese.
É muito interessante, né? Isso. Eu mesma, vão utilizar uma narrativa digital que eu disponibilizei no YouTube. E como o meu orientador foi muito parceiro, eu fiquei pensando assim, poxa, vai só o meu nome, não vai o nome dele? E aí eu vi que cabe agora colocar, após o seu título, página e ano, você põe orientador, dois pontos, e coloca o nome do seu orientador. Outra É muito coisa, legal. onde eu consigo adquirir as normas da ABNT 2018, Marina? Tem no site da própria ABNT, tem também nas instituições, elas disponibilizaram, né, as normas, porque no site da ABNT é pago. Sim. Agora, as bibliotecas das instituições fizeram um resumo, fizeram um documento com essas novas normas. Algumas, né? Não todas. E se você precisar também, tem lá no meu Telegram, Marina. Eu te mando pelo WhatsApp depois. Marina é minha aluna. Mendeley agora lançou duas novas ferramentas, gerenciador de referências e gerenciador de citações. Olha que maravilha. Bom demais. Deixa eu ver. Meu trabalho foi criticado, a Elu, meu trabalho foi criticado por ter referências do YouTube. Deve ser evitado esses meios digitais? Eu, enquanto professora e orientadora, Elu, se você tem uma entrevista super importante para sua área, eu não sei de que área você é, né? Mas se você tem uma entrevista importante e principalmente se essa entrevista ela foi verificada pelo YouTube, a gente tem, por exemplo, o YouTube Edu. Tudo que está dentro do YouTube Edu, especialistas revisaram. Tá? Então, se para sua área é importante aquela informação, é como se você tivesse assistido a uma palestra também, num evento online. Aquela informação é importante, eu não encontrei em nenhum artigo, não encontrei em outro formato. Né? Eu, enquanto professora e orientadora, autorizaria, mas como Flávia já disse, a palavra final, né, você sempre precisa consultar o seu orientador, porque é ele que vai falar lá na hora da banca, se for necessário, ele vai defender, fui eu que autorizei, tá bom? Essa é a minha sugestão enquanto professora. Oi, Joyce, me manda uma mensagem no direct, por favor. Tainá, me mandem mensagem no direct que eu mando para todo mundo quando acabar a live, tá? Se dá para citar anotações de aula, por que não daria para citar YouTube? Perfeito, Rafa, perfeito. Aí, continuando aqui, mais alguma pergunta, vocês vão colocando aqui. Onde posso consultar as normas da ABNT? A gente já falou. E uma pergunta que o pessoal faz muito nas bancas que eu participo, às vezes confundo, os alunos, principalmente da graduação, confundem. Tem diferença apêndice e anexo? Qual que é a diferença? Sim, uma diferença muito importante, né? É fundamental. Tanto os documentos são usados para complementar a informação do trabalho, mas lembrando que o anexo é algo que não foi elaborado pelo autor. É o documento que foi elaborado pelo autor. Então, por exemplo, eu fiz uma entrevista, eu fiz um relatório, eu vou colocar em apêndice, não em anexo. Anexo, por exemplo, são mapas, são leis, são imagens. Então, é importantíssimo, gente. Isso. Então, por exemplo, se você elaborou o questionário para sua pesquisa, é apêndice. Se foi um questionário de uma outra pesquisa replicado por você, não foi você que criou o questionário, é de terceiros. Os documentos de terceiros você coloca como anexo. Isso é super importante, né? E a ordenação. Pode falar, desculpa. E tem que citar todos os anexos dentro do texto, tá? Anexo 1, anexo 2, apêndice 1, apêndice 2. Na ordem em que aparece no texto, ele vai aparecer nas páginas pós-textuais. Ele vai estar no sumário, né? No sumário do texto, do trabalho, e ele também tem que ter aquela ordem. Então, vai ser
referência, anexo e apêndice. Isso é muito importante. Ele não precisa ser, eles não são numerados como seções. Então, por exemplo, a minha conclusão é o item 10. Então, depois vem as referências, apêndice, anexo e apêndice. Não precisa de numeração. Então, não vai ser 11º, 12º, 13º. Isso é muito importante, é uma dúvida frequente. Isso. E essas orientações, gente, tem tanto na ABNT quanto nas normas da sua instituição. Foi aprovar, você começou a pensar no TCC, a fazer o TCC, escrever, já procura as normas da instituição, porque depois você vai ter que atualizar, mudar tudo. Já me perguntaram, Karine, a ABNT, eu faço no início ou faço no final? Faça o quanto antes. E depois revise ao final. E para quem ingressar no mestrado ou no doutorado, já procura também as normas da instituição. Principalmente se você mudou de uma instituição para outra, você vai ver que tem algumas diferenças. Dá uma olhada nas dissertações que já foram publicadas, nas teses. Tá? E as tabelas, Flávia? Como que deve ser feita a inserção das tabelas? É outra dúvida muito frequente. Tabelas é muito frequente essa dúvida também. O que acontece? A tabela deve estar sempre próxima ao texto, né? Porque não adianta você fazer comentário e a tabela está lá 3 páginas atrás ou 3 páginas à frente. Não. Então, ela também tem que ser numerada. Então, tabela 1, tabela 2, tabela 3. Ter fonte, porque muito aluno esquece da fonte da tabela. Nossa, depois procurar onde que estava a foto que ele colocou naquele trecho, né? Tanto as tabelas quanto as ilustrações. É muito importante. Aí depois dá tudo aquilo. Se a gente faz tudo, faz uma organização, tudo desde o início, lá no final, a hora que você vai apresentar seu TCC, sua dissertação, fica mais fácil. Senão a gente fica, nossa, onde que eu arquivei esse trabalho? Onde que eu arquivei esse texto? Isso também é importância dos orientadores, porque tanto o Zotero como o Medley, você clica, eu adoro eles, eles te levam para o texto. Uhum. É verdade. E aí, voltando nas tabelas, numeradas, fonte, é permitido. Por exemplo, eu fiz uma entrevista, eu fiz uma pesquisa e criei uma tabela, eu posso pôr que eu fui o próprio autor. Quem que é a fonte? O próprio autor. Isso é muito importante, os alunos não sabem disso. Isso é muito importante. Lembrando quando é... Deixa sem nada, né? Quando foi você quem fez, deixa sem fonte. Hoje eu estava corrigindo um artigo para publicação em periódico e tinha lá autores. Gente, autores. Aí eu fiquei pensando. Tinha mais de um autor, o artigo eles colocaram os autores. Então, assim, próprio autores, deixar claro, porque para mim, que estou acostumada com isso todo dia, já me gerou dúvida. Imagina para alguém autores, que vai ler. É autores, mas que autores? Os próprios autores deste artigo. Os próprios autores. Quando é uma outra fonte, você usou um livro, um periódico, lembrando que a fonte tem que estar na referência, porque é uma citação, né? De uma outra forma, você citou uma imagem que não foi de sua produção. Então, é importante isso. Uhum. E tabela. A tabela, ela é aberta na lateral. E quadro é todo fechado. É uma confusão que acontece muito, muito, muito. Se vocês quiserem, eu tenho um modelo também de tabela e quadro para enviar para vocês. E a banca cobra muito isso, tá? Principalmente quem é da área de exatas, que utiliza muito quadro, quem é da área uma área de pesquisa que utiliza muito quadro, muita tabela, como a sua área também, né? Ciência da informação. E aí a tabela tem a parte de divisão, porque tem os alunos que fizeram uma pesquisa, então tem dados maiores. O que acontece? As tabelas são divididas. E também tem uma regra que, então, por exemplo, quando você tem que pôr a informação continua, continuação e conclusão. Isso, ótimo. Eu vou fazer uma publicação sobre isso também, que gera muitas dúvidas. E hoje tem uma função, até outro dia conversando com a Karine, que ela te ajuda nisso, a dividir a tabela. Sim. A gente quebrou um pouquinho a cabeça, né? Mas foi. O Rafa perguntou se a BNT é um padrão, por que não são todos os programas que adotam? Né? Isso é porque, às vezes, por exemplo, a
A pesquisa é na área de psicologia. Psicologia usa muito APA, Vancouver. A medicina também, na área de medicina, as regras são diferentes. E aí a gente até recebe, né, lá na Cândido. Tem um programa profissional com ênfase em saúde. E aí os alunos da saúde leem todos os artigos com Vancouver. Chega na hora da dissertação, eles só sabem Vancouver, eles não sabem a ABNT. Aí, em cima da hora, 15 dias antes da banca, eles passam para mim ou para a Flávia avaliar, e aí a gente fala, tá tudo errado, e aí a pessoa entra em pânico. Então, quanto antes vocês entrarem em contato também com pessoas que possam te ajudar, os professores, os veteranos, melhor. Porque tese, por exemplo, às vezes tem mais de 10 páginas de referências, né? E aí o Rafa falou assim, isso deve ser um pesadelo para os revisores. Realmente, outro dia eu falando com Flávia, Karine, isso aqui não é assim aqui na Cândido. Ai meu Deus, porque ontem eu revisei um texto da UENF, na UENF é assim, aí na Cândido muda, e dependendo da revista também muda. Já aconteceu uma vez comigo, a revista Matraga, da área de linguística, ela tinha uma página falando sobre as normas da revista, um arquivo online, e também tinha um arquivo em PDF. Só que no arquivo em PDF, o arquivo em PDF estava diferente do que estava no link. E aí eu fui só pelo arquivo em PDF, quando eu enviei o meu texto, o editor já voltou, não está de acordo com as normas. Falei, não é possível. Eu li isso 10 vezes. Aí com mais calma, depois eu fui procurando. Deve ter outra norma aqui escondida no meio desse site. Tinha. Ou seja, é um erro dos organizadores da revista que não padronizaram aquele texto. Aí eu informei para ele me pediu desculpa, enfim, acontece. A página de referências continua sem numeração e as pré-textuais em algarismos romanos? Esse algarismo romano caiu já faz um tempo, acho que da época da minha faculdade. Usava. Então já não caiu. A talvez não esteja tão atualizada assim como você pensava, Lu. A gente tem que respeitar, gente, porque cada instituição trabalha do jeito. Então, alguma instituição que quer fazer dessa forma, é o jeito que eles acham que adequa à realidade deles. Mas em relação à BNT, já caiu, olha, vou te dizer, mais de 20 anos. E aí, a página de referências é numerada assim, tá? Tanto que lá no sumário aparece a página. Mesmo porque todas as páginas pré-textuais, para o leitor poder verificar, saber em que página que estão os anexos, os apêndices. Então, são numerados sim. Agora, obrigada. Karine, uma dica boa. Fala, Flávia. Uma dica boa é a quebra de página, gente. Acabou a parte pré-textual, insere uma quebra de página que vocês não vão ter problema nenhum. Então, isso daí, assim, é dor de cabeça de qualquer aluno. Então, a dica é paginação, quebra de página após o pré-texto. O que é quebra de página? Eu tenho um vídeo lá no YouTube ensinando a fazer sumário automático. Lá eu ensino essa quebra de página. Mas deixa eu só pegar que eu tô com o computador aberto. Vocês vão lá em Layout. Aí tem o primeiro quadrinho, configurar página. Tem a palavra quebras, tem o termo quebras. Então, Layout, quebras, próxima página, tá? Mas eu ensino isso lá no vídeo do YouTube. A Prisca. Eu já tive problemas com o espaçamento entre as referências citadas. Um professor reclamou que eu utilizei a mesma do texto. Algo modificou nesse sentido? Das referências, do espaçamento? Sim. Realmente, né? Antes era tudo igual, né? 1,5. A partir de agora, o espaçamento é de 1. Então, seu texto científico, a gente trabalha tudo 1,5, espaçamento 1,5. A hora que chegar na referência, o espaçamento é 1. Tanto para a digitação da referência, e o espaço é um espaço simples. Um espaço simples e com espaçamento simples também. Iago, eu ia te chamar de Itália.
Iago, a gente já falou sobre itálico, sim, etial, in, apud, são palavras com itálico. Vamos lá. Não é duplo entre uma e outra mais não, Elu. Eu li, o Iago, eu li em algum lugar que agora é necessário indicar, já falando de tudo isso. Etial não tem ponto depois de et, só tem ponto depois de al. E al é com um L só. Amanhã eu vou fazer uma publicação, ou você pode assistir também, que eu vou deixar gravada a live. Eu vou fazer uma publicação com esses comentários que a gente fez aqui hoje, que a gente pontuou, tá bom? Vamos lá. Mais alguma dúvida? Então, a gente falou de anexo e apêndice, da diferença das tabelas. E as dicas finais, a gente acabou já falando também, que é o uso desses gerenciadores de referências e para vocês já se preocuparem com as referências logo no início do curso de vocês. Imagina uma tese, depois de 3, 4 anos, é igual eu falei sobre o fichamento. O fichamento te ajuda a organizar suas ideias, fazer um resumo do que você leu sobre aquele assunto, dos textos. E no fichamento tem um tópico que você coloca a referência de acordo com a ABNT. E isso já te ajuda também a encontrar essa referência, porque querendo ou não, às vezes a gente pega um livro emprestado com o orientador empresta o livro para um outro aluno que não devolve esse livro, tá? E aí você depois não encontra essa referência, não encontra o livro disponível para compra. Tenham cuidado. Vamos lá. Oi, Iago, não tem problema não. Depois você me manda suas dúvidas também por direct ou por mensagem que a gente resolve, tá bom? É tudo simples agora, Elu. Você gostaria de fazer as considerações finais, Flávia? Algum ponto que a gente não conversou ainda? Acho que falar rapidinho sobre citações, nós não falamos sobre as citações, né? Então, nós temos as citações direta e a indireta. A direta é quando a gente pega o texto do autor e faz uma cópia mesmo. Então, a gente tem que destacar. E a indireta é quando a gente usa ideia. Importante, os dois têm que ser citados, os autores têm que ser citados. Quando a citação tem mais de 3 linhas, ela tem que estar com recuo à esquerda de 4 centímetros. Perfeito. E falar um pouquinho só da... Eu fiz uma postagem sobre isso, tá certo a minha postagem? Você chegou a ver? Ah, cheguei. Essas postagens são boas porque o pessoal me pergunta, aluno, cliente, me pergunta no direct, eu já encaminho a postagem. Rapidinho. Não sei se tem mais alguma questão aí. Peraí. A Gessilene está perguntando, para nomear quadro e tabela, para nomear quadro e tabela, acho que uma nomenclatura deve vir por cima e a outra por baixo. É uma dúvida muito frequente também. Onde que a gente coloca o título da tabela? Em cima dela, embaixo. A BNT já foi assim embaixo, mas nem nessa, na outra BNT, que eu não me lembro o ano, não, tá aqui, de 2002 já tinha mudado. Então, o título, tanto de tabela como de quadro, é acima e a fonte abaixo. Imagem, fotografia, tudo título acima. A BNT já traz dessa forma. Gráfico. Gráfico. Alguma instituição em particular ainda usa embaixo. Então, gente, sempre lembrando, sempre alinhado com as regras da instituição. Pode ser que ela siga a BNT sim, mas por algum motivo ela quer que o título da imagem esteja abaixo. Às vezes a área também fica melhor, às vezes são quadros extensos, imagens, tem os mapas também. A gente teve uma questão de uma aluna, né, da Cândido também, que ela falou, o mapa é enorme, como que eu faço para inserir na dissertação? É uma dica, eu não sei se tem alguém da área de planejamento de cidade, de geografia, que utiliza mapa. Então, aí o dela, a gente teve que fazer uma forma pessoal. A gente teve que sair das normas para atender, porque não era algo... Primeira vez que aconteceu, aí se eu não estiver enganada, ela citou o mapa ver
lá no final do trabalho. Isso, foi isso mesmo. Tá? Então foi algo Perfeito. pessoal. Nós tivemos que sair da BNT, não teve como. Entre em contato também com o bibliotecário da sua instituição, né? Às vezes a gente fica com receio de pedir, de perguntar, mas eles sempre são muito solícitos, né? São Sim. colegas meus também, todas as instituições que eu trabalhei tinham um bibliotecário, me ajudaram muito nessas dúvidas. Essa questão do mapa, por exemplo, foi uma novidade e eu preferi perguntar para a Flávia. Né? E aí ela resolveu, junto com a superiora dela, tem toda uma equipe que trabalha com isso. Eles estudam 4 anos para isso, e a gente precisa, e é importante que a gente tenha essa parceria em conjunto. Márcia, que bom que você gostou. Obrigada, viu? A Natasha está perguntando, a gente tem um tempinho ainda. Boa noite, Natasha. Sobre um quadro que continua em 3 páginas seguintes. Qual regra usar? Que é aquela questão que você falou do continua, né? A primeira página, abaixo do título, você escreve entre parênteses continua. Vai. Na próxima página, continuação. Na outra página, conclusão. Não é isso? Deixa Isso, eu está ver aqui. corretíssimo. A professora Polly fez. Eu aprendi com a Flávia. A professora Polly, porque nas instituições onde eu estudei, e também sou de letras, né? A gente não utiliza muita tabela. Vamos lá, e cada instituição é de uma maneira. Polly, estou procurando aqui sua pergunta. Vamos ver. Que bom, gente. Obrigada pela participação, viu? Era um tema muito pedido mesmo. Vamos ver. Tem como você mandar de novo, Polly? Eu não estou achando. Se você puder mandar de novo, tá? Deixa eu ver. O Rafa, esse negócio de continua me lembra as provas de quinta série, quando não cabia a resposta e a gente fazia uma setinha. É verdade. É por aí mesmo. Tá? Isso, Iago, tá vendo? Os verbos após tchau. Sim, muito interessante, eu não achei mesmo. Quando a gente coloca, eu pego muito trabalho assim também. Castelano tchau, 2008. Afirmam que, porque são vários autores afirmando. Tá? Tem que fazer a concordância aí. Pois é, a banca não falou nada, porque às vezes nem a banca sabe, né? Nessa regra, não tem no manual da instituição. Tá? Eu agradeço a participação de vocês, a gente já está no tempo para encerrar. Muito obrigada, Flávia, pela sua Eu que participação. agradeço. Tá? Muito bom. E, como eu falei com vocês, os arquivos estão disponíveis no Telegram. Se vocês quiserem, não tiverem Telegram e quiserem também, eu envio por e-mail esses documentos de tabela, quadro, das referências, das citações, sem problema algum, que a gente está aqui para colaborar, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigada e até a próxima live. Obrigada, Obrigada, Flávia. gente. Tchau, tchau. Tchau.